Deus é bom, sim ou não? Amém. Você pode colocar a mão no seu coração por um instante? Se você puder fechar os seus olhos, ou não. Se você está de pé ou sentado, isso é o que menos importa. Na verdade, o que importa é se o seu coração está voltado para o Senhor. Sim, Deus, nessa noite nós estamos aqui debaixo, Senhor, de uma nuvem de glória, Senhor. Estamos aqui, Senhor, debaixo da sua potente mão. Estamos aqui, Senhor, nos submetendo, Senhor, à sua presença nesse lugar. Nos submetendo à vontade do Teu Santo Espírito, Deus. E é por isso, Deus, que eu tomo, Senhor, a ousadia de Te pedir, Senhor, continua se manifestando, continua tocando nos corações, continua, Senhor, achando lugar em cada coração aqui, Pai, neste lugar. Nessa noite, Deus, onde o Teu povo se reúne para declarar que Tu és único e que Tu és suficiente, através de cada louvor que for tocado aqui, através de cada dízimo, através de cada oferta, Senhor, através de cada oração, através de cada irmão que pegou um microfone, um instrumento, Senhor, para tocar, para cantar, para declarar que Tu és santo, que Tu és Deus, e que nada, Senhor, nada fica fora, Senhor, do Seu domínio, fica fora do Seu controle. Por isso, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, se o Senhor diz que nada fica fora, isso significa que tudo está no Teu controle. Por isso, Deus, que nessa noite o Santo Espírito fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações, fala conosco nessa noite, faça aquilo que o Senhor precisa fazer nessa noite. Toca em mim, Senhor, toca nesse pai, toca nessa mãe, toca nesse jovem, toca nas crianças que estão lá naquela salinha, toca nos professores, nos intercessores. Que ninguém saia daqui sem ser tocado pela Sua presença. Que ninguém saia daqui sem ser tocado por Ti. Que ninguém saia daqui sem ser tocado, sem ser, Senhor, ministrado. Que ninguém saia daqui desse lugar, Senhor, sem ser ministrado, sem ser sarado, Senhor. Por isso, Deus, nessa noite estamos aqui, Senhor, nessa noite debaixo da Tua potente mão, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com muita alegria? Pode. Glória a Deus. Amém. Amém. A paz para todos. Irmãos, se você se declara um homem ou uma mulher de Deus, se você se declara um obreiro, se você se declara um servo, acho que é bom você estar com as suas espadas afiadas, porque a qualquer momento Deus vai te pegar na tua casa, você quase dormindo, através do seu pastor. Porque foi exatamente assim ontem. Eu estava quase dormindo, meu pastor me liga e fala para mim: Edson, você vai pregar amanhã. Aí eu falei: mas é fácil, é só falar de Jesus, né? Não é assim, pastor? A gente fala de Jesus e está tudo certo, né? Então a gente fica feliz de servir ao Senhor, de servir a igreja, de servir vocês, de servir cada família aqui neste lugar, né? Estou muito feliz de agradecer ao pastor pela confiança, né, pastor? Agradecer ao pastor pela confiança, pela pastora, pela família que tem depositado confiança na minha casa, na minha família. E a nossa função como obreiro é só nos submeter à presença de Deus. Amém. O pastor, no início da abertura do culto, pastor, o senhor falou de dois homens. Ele falou do homem espiritual e do homem carnal.
É lógico que o homem carnal, ele tem um ambiente que ele entende, que ele compreende. E o homem espiritual, ele vai entender um outro ambiente. Então, nessa noite, que você deseje ser cheio da presença de Deus, para que você venha entender, para que você e eu venhamos compreender aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, e através de você para sua casa, através de você para sua família. Porque muitas das vezes nós ficamos procurando entender algumas coisas, só que quando as coisas elas se tratam de reino espiritual, nós não vamos ter clareza daquilo que Deus fala para nós. Talvez você está buscando respostas, talvez você está procurando entender algumas coisas, e você não está achando um entendimento, uma compreensão. Então é importante nós nos submetermos ao Senhor e falar: Deus, eu quero entender. Deus ter derramado palavras e palavras aqui neste lugar, nesse ambiente. Eu não sei até que ponto o seu coração ou o meu coração, ele está aberto, ele está receptivo para receber e entender. Esses dias a pastora trouxe uma palavra que fala sobre a questão de ouvir. Eu posso falar muitas coisas para você neste lugar. Eu posso ter vários esboços no meu celular, mas elas podem só simplesmente ser palavras. Palavras que quando nós entramos no ambiente espiritual, esse ambiente ele também entra na gente e nós conseguimos compreender aquilo que Deus está falando para mim e para você. Então deseje mais de Deus, deseje mais para você, queira ser cheio de Deus. E é exatamente isso, pastor, por isso que caiu muito bem o que o pastor falou, porque é exatamente isso que Deus colocou no meu coração. E foi eu vou até trazer um pouco mais daquilo que eu ministrei quando o pastor e a pastora estavam viajando, né? Que nós fomos feitos ou criados por Deus para ser dependente dele. Então, como nós sabemos que tudo tem uma fonte e a nossa fonte é Deus, então não busque resposta em coisas, não busque respostas em cadeira, não busque respostas em coisas, mas você pode ter resposta através dessa pessoa que está do seu lado aí. Por que eu falo isso? Porque esse homem e essa mulher que está do seu lado, ele carrega alguém que está dentro dele, e se chama o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele fala através de pessoas. Ah, mas meu irmão ele falha, meu irmão ele tem erros. Ah, eu não vou contar os meus para você não se assustar. Eu também tenho. Mas fica com a melhor versão do irmão que está com o seu lado aí. Fica com a melhor versão da pessoa que está aí do seu lado. Jó ele tinha 3 amigos mais um, não era isso? 3 mais 1. E ele estava, às vezes nem sempre nós quando estamos em volta de tantas pessoas, nem sempre nós estamos em volta de tantas pessoas. A questão não é a quantidade de pessoas para Deus falar conosco, mas é o quanto a pessoa que está do seu lado, 1 ou 2 ou 3, ela está cheia da presença de Deus para transmitir algo para você. Sabe, Jó, ele estava tentando se justificar e tinha 3 amigos, mas eles não trouxeram a resposta que Jó queria. Mas houve um homem chamado Eliú que trouxe a resposta que Jó queria. Sabe, Eliú, ele fez com que Jó olhasse para dentro dele. Eliú fez com que Jó olhasse para dentro dele. E essa é a ideia, nós precisamos nos conectar, estar conectado. Nós precisamos nos unir a pessoas que façam com que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Pessoas que enxergam os nossos erros, mas elas não julgam, elas não nos apontam, não é assim, mas elas olham para você, sabe que você tem o erro, mas falam assim: olha, mas eu vou te ajudar em amor. Eu vou te ajudar em amor. Sabe, isso é evangelho. Isso é a palavra de Deus. Sabe, então, irmãos, vamos nos conectar com Deus. Essa pessoa que está do seu lado, ela pode ter resposta para você. Não tem como, acho que é por isso que Deus nos juntou, nos reúne, sabe, todos os cultos, sabe, e nos torna um corpo, sabe, onde cada um tem sua função, sabe, para o que exatamente? Para nos ensinar. Porque vivendo em ambiente se chamado igreja,
Talvez as suas maiores lutas, elas partem dentro da igreja. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Por falta de discernimento. Por falta de discernimento. Mas o que é discernir? É você compreender. É você entender. O pastor falou do homem carnal. Ele pode entender e discernir o ambiente que no mundo está vivendo. Mas tem algo para mim e para você, que só é discernido no Espírito. Então que você receba isso no seu coração. Precisamos discernir e entender o tempo e o ambiente que Deus está nos inserindo. Irmãos, Deus, Ele está batendo muito forte nos nossos corações. E aí eu me pergunto por que Deus está batendo, sabe, tão forte na questão de discernir o tempo e o ambiente. O tempo que Ele quer, sabe, que nós venhamos viver, e o ambiente que nós vamos ser inserido por Ele, ou o ambiente que você já está, mas ainda assim você não consegue compreender. E se nós não compreendemos, se nós não entendermos, como vamos desfrutar? Como vamos desfrutar? E isso não está ligado ao quanto eu faço, o quanto eu prego, o quanto eu visito. Não é isso. Isso está ligado, isso, sabe, tem a ver com minha vida e com a tua vida com Deus, quando você está longe daqui. Quando eu estou longe, sabe, da minha casa, sabe, da minha família, sabe, quando eu estou longe do meu pastor, da minha pastora, quando eu estou longe dos irmãos que andam conosco. Então nós precisamos compreender, precisamos discernir o que Deus quer fazer através da minha vida e através da sua vida. Eu escrevi algumas coisas aqui, na medida do possível eu gostaria de ler. Eu entendo que quando Deus me dá uma oportunidade para trazer ou visitar alguém, às vezes a gente prepara alguma coisa, mas chega na hora o Senhor vai nos levando para outros lugares, e aí a gente começa a entender que não é do nosso jeito, é da forma que Ele quer fazer. Sabe, Ele quer derramar algo, às vezes não é aquilo que eu preciso, mas é o que você precisa. Sabe, é o que a igreja precisa. Então, eu estou aqui, sabe, totalmente livre em Deus para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Irmão, eu escrevi aqui algumas coisas que diz assim: eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e você fala para ele: olha, Deus projetou você. Isso, fala, Deus projetou você. Ninguém mais pode ser como você é. Ninguém mais. Ninguém mais pode fazer o que Deus tem para fazer através da sua vida. Ninguém. Você é diferente. Fala para ele que ele é diferente. Fala para ele, você é diferente. E tem algo dentro de você. E tem algo dentro de você que ninguém tem. Só você. Você precisa entender isso no seu espírito. Entenda isso. Tem algo dentro de você que você não tem noção. Talvez não temos noção do Deus que carregamos. Talvez não temos noção, e é por isso que ainda nós não desfrutamos na totalidade daquilo que Deus tem para mim e para você. A Bíblia é repleta, sabe, desde do Êxodo, sabe, que homens e mulheres não desfrutaram do melhor de Deus por não entender. Eles não entenderam, eles simplesmente foram tirados de um ambiente, e foram tirados de um ambiente que havia uma direção. Mas eles não entenderam, mas eles não discerniram o tempo. Mas eles não entenderam. E por não entenderem, sabe, eles só prolongaram a sua vida, sabe, no entendimento no homem carnal, pastor. Foram livres do opressor, mas não foram livres da opressão. Porque eles continuaram pensando nas cebolas que estavam comendo quando eram ainda escravos. Agora nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, ou pedir a Deus: Deus, levanta alguém que faça com que, assim como ele o fez com Jó, para que ele, sabe, olhe para mim em amor, fala assim: olha para a gente, você, Edson, o pastor Edson. Então a gente não conseguimos entender,
Sabe, então Deus, ninguém mais pode fazer o que Deus tem para fazer através da sua vida, irmão. Isso é uma missão para mim e para você. Isso é uma missão que Deus tem para mim. Sabe, isso não é uma missão que fica, sabe, restrito a um pastor, a um líder, a um obreiro. Não, é para você. Sabe, é uma missão para você, pai. É uma missão para você, mãe. É uma para você, jovem. Também é uma missão para a igreja. Temos uma missão. Por isso tantas guerras contra a sua vida. Por isso tantas guerras contra você. Por isso tantos conflitos dentro da sua casa. Por isso tantos conflitos, sabe, no seu espírito. Porque nós não definimos o que Deus tem para fazer e o que Deus quer fazer através de nossas vidas. Sabe, então, sabe, há uma guerra dentro de nós. Por isso tantas guerras contra a sua vida, contra a sua casa e contra os seus filhos. E aí nós tentamos, sabe, vencer guerras, ou guerra que está dentro de nós, guerras que já foram vencidas no Espírito, guerras que já foram vencidas na cruz. Mas por que tanta guerra ainda comigo e com você? Por que tantos conflitos? Porque nós talvez não discernimos o sacrifício na cruz. Porque às vezes não decidimos isso, não entendemos. Sabe que todas as guerras, elas já foram pagas na cruz, elas já foram vencidas na cruz. Então nós precisamos deixar, Senhor Deus, eu quero mais de Ti. Às vezes eu ficava me perguntando, irmãos, e até hoje eu me pergunto, Deus, por que o Senhor usa o meu pastor daquela forma? Com tanta intensidade. Por que Deus usa o obreiro aqui, o Tony, com tanta intensidade, a pastora com tanta intensidade, o irmão com tanta intensidade? Por que eu não sou usado dessa forma? Será que o que Deus tem derramado sobre a vida deles, será que é restrito só para eles? Se o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, será derramado sobre mim, sobre você? Sabe, se Ele é derramado sobre mim, e Ele está em mim, Ele mora em mim, porque tem algo dentro de você, em mim e de mim, que você não tem noção da grandeza do Deus que você carrega. Sabe, então nós temos que ter essa consciência, sabe, a importância, a consciência do que nós carregamos dentro de nós. E que se você entender isso, se nós discernimos, sabe, o Espírito de Deus está dentro de nós, que pode nos revelar aquilo que você quer entender, Ele pode revelar isso para você. Então, o que você, irmão, tem tantas guerras. E aí eu pergunto para você, irmão, por que nós estamos aqui nessa noite? Por que nós estamos aqui nesse lugar? É uma pergunta que você precisa fazer. Deus, por que eu estou aqui nesse lugar? Pergunta para o irmão do seu lado, por que você está aqui nessa noite? Por quê? Por que nós estamos aqui, Henrique? Deus nos tirou, irmão, do mundo lá fora. Mas será que Deus nos tirou do mundo lá fora para nós vivermos da mesma forma, sabe, que nós vivíamos antes? Você acha que Deus ia te trazer para um ambiente como esse, para derramar do Espírito dele, para nós o quê? Exercermos as mesmas palavras, os mesmos movimentos que nós vivíamos lá fora? Será que Deus nos trouxe para aqui, para esse lugar, para sentar do lado desse irmão e dessa irmã, para vivermos, ou nos conduzirmos a nós mesmos de acordo com a nossa vida que vivíamos lá fora? Não. Ele que Deus nos trouxe para um ambiente como esse, para derramar a sua palavra, para nos conduzir e nos direcionar de acordo com a sua vontade. E talvez seja alguns conflitos, algumas guerras dentro de nós, e aí é individual de cada um. Por que as coisas não acontecem? Porque nós não discernimos isso, não entendemos isso. E nós queremos conduzir as coisas de Deus, nos movimentar, quando nós precisamos nos movimentar como homem espiritual. Nós queremos nos movimentar com os mesmos métodos, com as mesmas expressões, com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento, quando nós estávamos lá comendo cebola. Isso é sério.
Que Deus ele nos leve para a nossa casa hoje, que o Espírito Santo nos leve, sabe, nos deixe incomodado, para que nós possamos refletir aquilo que Ele tem para mim e para você. E que nós possamos ficar incomodados a tal ponto de falar assim: Deus, eu quero chegar a esse ambiente, eu quero entender esse ambiente, eu quero desfrutar desse ambiente, mas não é da mesma forma que nós desfrutamos, não é do nosso jeito, não é com as nossas atitudes, não é com as nossas movimentações, mas é do jeito dele. E foi por isso que Ele trouxe você aqui. E foi por isso que Ele me trouxe esse ambiente. E foi por isso que Ele me resgatou. Precisamos entender isso. Romanos capítulo 12. Se alguém puder colocar o nome de Jesus. Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu acredito que esse é um dos textos que a gente tem ouvido bastante. E diante que já tinha no meu coração, quando o pastor mandou a mensagem para mim, ou melhor, ligou para mim e me delegou a trazer a palavra de hoje, esse texto ele não fazia parte do esboço que já estava aqui. Mas é um texto que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela nos, que aqui tem algo que é muito precioso, algo que nós precisamos a viver, algo que nós precisamos desfrutar, porque é da vontade de Deus. Mas a questão que para nós desfrutarmos aquilo que o verso 2 fala, sabe, a palavra de Deus, ela nos chama para nós passarmos por alguma transformação. É um texto muito conhecido, que nos promete algo, mas Deus, Ele jamais vai te dar algo tão precioso se você não sabe cuidar. Deus, Ele jamais vai te dar algo tão precioso nas mãos de uma pessoa que não sabe o que está recebendo e o valor, o que ela está recebendo. Então Deus, Ele é um texto que Ele nos chama para uma transformação, uma forma de pensar, uma forma de mentalidade, e às vezes a gente não entende isso. Na reunião dos homens, pastor, eu lembro que eu falei algo sobre isso, que nós estamos falando muito aqui sobre, não é nós que está falando, não somos nós que estamos falando, mas é o que Deus está falando, pastor e pastora, a igreja, é o que Deus está falando. Deus está falando de transição, Deus está falando de mudança, Deus está falando de mudança de movimentações, porque às vezes nós nos apegamos achando que o quanto eu visito pessoas vai fazer eu entender aquilo que Deus tem para mim, e não é assim que funciona. O quanto eu sento na mesa com as pessoas, o quanto tempo eu passo com o meu pastor, com a pastora, não, isso é bom, e isso é bom sentar com os irmãos, a gente aprende. Mas nós temos que entender que é muito mais que isso, que as coisas com Deus têm mais profundidade daquilo que a gente imagina. E aí esse texto, ele chama a gente para algumas mudanças, para alguma transformação, porque acredito que sem isso aqui nós não vamos entender o que é discernir, não vamos entender sobre mudança de ambiente, nós não vamos entender o novo de Deus,
que Ele tem sido derramado sobre nossas vidas. No verso 2 diz assim: então não vos conformeis com este mundo. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vou repetir. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Tem algumas Bíblias que falam mente. Você está entendendo que Ele chama-nos, nos convida para uma transformação. Uma transformação pela quê? Pela renovação da nossa mente. Pela renovação da nossa mentalidade. Então, se nós observarmos aqui, para nós chegarmos aonde o Senhor quer, onde nós tomarmos posse daquilo que Deus tem para mim e para você, Ele fala assim para mim e para você: olha, tem algo dentro de você que ainda precisa passar por algumas transformações, passar por algumas mudanças. E quando Ele fala essa transformação, é pela renovação da nossa mente, pela nossa forma de pensar, pela nossa mentalidade. Porque se nós não nos permitirmos passar por essa transformação através da renovação da nossa mente, nós vamos estar aqui com a mentalidade de um homem carnal. E se nós estamos aqui e não nos permitimos ser renovados, transformados pela renovação da nossa mente, nós jamais vamos entender aquilo que Deus tem para mim e para você. E talvez essas as respostas de todas as guerras e batalhas que você tem passado, todos os conflitos que você tem passado. Então Ele diz aqui: renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou me apegar com a palavra perfeita. Por que perfeita? Porque Ele é perfeito. E se você entender que você serve um Deus que é perfeito, e se nós compreendemos que Ele nos fez, que Ele nos criou semelhante a Ele, então eu entendo que nós precisamos nos movimentar de acordo com quem nos fez, de acordo com quem nos criou. Então diz que tem algo que nós precisamos usufruir, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para usufruirmos disso, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Porque senão você jamais vai entender o que é boa. Pelo menos o bom de Deus não. Você não vai entender jamais o que é agradável e o que é perfeito. E aqui Deus está nos trazendo para um ambiente espiritual. O que é bom para nós, na nossa mentalidade humana, sabe, pode ser qualquer coisa aí fora. Perfeito pode ser qualquer coisa aí fora. Agradável pode ser qualquer coisa aí fora. Mas não é disso que Deus está falando. Deus não está falando de coisas. Deus está falando aqui do reino dele. Um reino que nós precisamos, que Ele quer nos inserir, que Ele quer nos colocar naquele ambiente. Mas lá dentro do reino, lá dentro desse ambiente que Deus quer me colocar e te colocar, não dá para nós nos movimentarmos de qualquer jeito. Precisamos nos movimentar de acordo com o que Ele tem para mim e para você. Se nós pegarmos a Bíblia e formos lá falar sobre Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, um texto muito conhecido que Deus fala da sarça ardente, não é isso? Diz que Moisés, ele estava aqui num ambiente cuidando de ovelhas. Moisés estava cuidando de ovelhas. Ele estava fazendo algo que? Natural. Ele estava fazendo algo do dia a dia. Sabe, assim como eu e você nós fazemos muitas coisas no nosso dia a dia. Mas chega a um determinado ponto que Deus fala que Deus tem um projeto, que Deus tem uma missão para mim e para você. Deus tem uma missão. E Moisés, ele jamais imaginava que ele ia passar por aquela experiência que ele passou.
E talvez você está aqui nesse lugar, você jamais imagina o nível e o tipo de experiência que Deus pode levar você. Agora, para nós vivermos uma experiência com Deus espiritualmente, discernindo o mundo espiritual, é necessário que Ele nos transporte para o reino do seu amor. E dentro desse reino do seu amor, as movimentações é como Ele quer, não como eu quero. Não é como você quer, é como Ele quer. Porque nós pegamos o capítulo 3 e diz que Moisés estava andando, e diz que ele vê uma sarça ardente. Ele vê uma sarça queimando, mas ela não se consumia. E é interessante que na nossa mentalidade humana, quando nós nos permitimos ter uma transformação de mente, a gente somos chamados a atenção, sabe, pelo fogo que está queimando a chama, a sarça. O que chamou a atenção dele não era o que estava por dentro da sarça, mas o que estava por fora, que era o fogo queimando e não se consumia. Foi o que chamou a atenção de Moisés. E às vezes nós somos atraídos simplesmente pelas aparências. Nós somos atraídos pelas coisas. Nós somos atraídos pelas movimentações. Só que aí chega e Moisés diz: olha, eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou voltar, e eu vou ver, me aproximar, eu vou ver o que está acontecendo. E aí Deus chega para mim, e Deus chega para você, e Deus chegou para Moisés e falou assim: ô Moisés, calma. Ô Moisés, calma. Tira as sandálias dos pés, porque aqui a terra ela é santa. Tire as sandálias do pé, eu estou falando de ambiente. Deus está falando de ambiente, e são ambientes que são discernidos no Espírito. E Deus diz para ele assim: olha, tira a sandália dos pés, porque a terra aqui ela é santa. A terra é santa. Deus, em outras palavras, Deus diz para Moisés: olha Moisés, você até então cuidou de ovelhas, até então você andou no meio dos matos, até então você andou, sabe, que sujando os pés de areia, de barro. Mas agora eu vou te arrancar desse ambiente que você vê com os seus olhos carnais, e vou te tirar para um ambiente novo. Só que dentro desse ambiente novo, não é do seu jeito, não é da sua forma. O cajado que você usa para conduzir essas ovelhas, ele não vai servir mais. O cajado que você usa para dar direção a essas ovelhas não vai servir mais. Ele só é um pedaço de madeira. Ele só é algo que está nas suas mãos, que para mim não serve. Pelo menos na sua mão. Mas se você colocar nas mãos de Deus, se você colocar na mão dele, entender e discernir o que Deus estava falando. Eu entendo Deus dizendo isso para Moisés, precisa entender. Aí, irmão, lá na frente, aí Deus diz: olha, eu posso até me antecipar. Esse cajado que está na sua mão, ele pode virar uma serpente. Esse cajado, ele pode ser tocado nas algas e virar sangue. Quando nós discernimos aquilo que Deus traz para nós, coisas simples, coisas básicas, que está nas nossas mãos, que estão nas nossas mãos, que está na sua mão. Quando você entende que você precisa pegar isso e falar assim: Deus, está na minha mão, mas eu estou conduzindo de forma errada, eu estou me movimentando de forma errada. Quando você entende isso, Deus ele potencializa isso, porque você sai de um ambiente natural e entra num ambiente espiritual. E aí ele começa a trazer resposta para você. Então Moisés ficou curioso com aquela sarça ardente. E Deus diz assim: meu irmão, em outras palavras, meu irmão, não é assim que funciona. Daqui em diante, sabe, é do meu jeito, eu vou fazer deste jeito. Então esquece tudo. Receba isso no seu coração, irmão. Tem coisa que você precisa esquecer. Tem coisa que precisa ficar para trás. Talvez seja a resposta que Deus está trazendo para mim e para você nessa noite de hoje. Talvez as minhas movimentações, elas estão antes da sarça ardente. Talvez as minhas movimentações, talvez as suas movimentações, elas estão antes da sarça ardente. E aí, quando está antes da sarça ardente, nós vamos retroceder sempre. Nós vamos fazer as mesmas coisas várias e várias vezes. Pense nisso.
Então Moisés, ele entra naquele ambiente, Deus chama ele e Deus dá uma missão. Lembra que eu falei para você que Deus nos dá uma missão? Nós não estamos aqui em vão, irmãos. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos tirou dos nossos lares, da nossa casa, deixando as pessoas que amamos para estar aqui no ambiente. Eu acredito que Deus te trouxe, mas no meio do caminho tinha uma sarça ardente. E Deus nos trouxe nessa noite para revelar algo para você, para revelar algo para a sua igreja e para te trazer resposta de tantas guerras. Feche os seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Continua conectado. Ele está falando com você. Ele está falando conosco. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele ministrar o seu coração. Isso, deixa Ele falar com você. O Espírito Santo, Ele está se movimentando neste lugar. Deus está trazendo respostas nessa noite para as pessoas aqui nesse lugar. Deus está trazendo respostas para mim e para você nessa noite. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Pode acender a luz. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Juízes capítulo 7, a partir do verso 1. Gideão e o povo todo que estava com ele se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Verso 2: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu dá os midianistas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Aprego aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Verso 4: Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali o provarei. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Mas todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Verso 6: Foi o número dos que lembraram, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelho e bebeu a beber as águas.
Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Que o restante se vá, cada um para o seu lugar. Verso 9. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Amém. Irmãos, às vezes nós nos deparamos com alguns textos bíblicos que, se nós não discernirmos aquilo que Deus está derramando sobre a nossa vida, dá a impressão que o Senhor ele está lutando contra nós. Dá a impressão que Deus está lutando contra mim e contra você. Porque esse texto aqui tem um homem chamado Gideão que ele precisava vencer algumas guerras, que ele precisava batalhar algumas guerras. E a Bíblia diz, o texto diz que ele tinha uma quantidade de homens, um exército enorme. E chega um devido tempo que Deus, o anjo começa a falar com ele, tirando e diminuindo a quantidade daqueles homens que faziam parte daquele exército. Dá a impressão que Deus estava enfraquecendo o exército de Gideão, para que ele viesse perder a guerra. Deus, ele começa a tirar, e eu quero que você receba isso no seu espírito, porque tem coisas que Deus precisa arrancar de mim e de você. Tem algumas coisas que Deus precisa arrancar, sabe, que talvez está cauterizado na nossa mentalidade. Por isso que não há uma transformação, porque tem coisas que estão cauterizadas. E às vezes Deus precisa tirar, porque tem coisas que Deus sabe, Deus vê, que pode atrapalhar, que está atrapalhando. Atrapalhando o quê? As movimentações deles em mim e em você. Então Deus, ele chega para Gideão e fala assim: olha, Gideão, você tem gente demais, tem coisas demais com você, sabe, você tem muita gente, sabe, tem muitas vozes, tem muitas movimentações. Então eu preciso tirar algumas coisas da sua vida que talvez te tragam segurança, sabe, preciso tirar algo de você que talvez você tenha se apegado, sabe, e você tem colocado a sua confiança exatamente nessas coisas. Porque se você tem, sabe, 32 mil no total, a Bíblia diz que são uma quantidade, 32 mil, pastor, obrigado, pastor, 32 mil, irmãos, é bom, sim ou não? Quanto mais pessoas para nos defender, é bom. Quanto mais pessoas para interceder por nós, é bom. Quanto mais pessoas para nos visitar, é bom, né? Sim ou não? Mas quando nós estamos sozinhos, como é que a coisa funciona? Mas quando estamos sozinhos, como é que a coisa funciona? Como é que nós nos movimentamos? Como é que nós entendemos? Confio ou não confio? Vou ou não vou? Macho ou não macho? Guerreiro ou não guerreiro? Nós estamos falando aqui de ambiente espiritual, irmão. Ou você entende que Deus está falando para você, ou você não vai entender jamais o ambiente que Deus quer te colocar. Então Deus vai lá e tira uma quantidade de homens e diz para você: olha, você tem gente demais do seu lado. E se eu deixar você vencer algumas guerras, e se eu deixar você batalhar algumas guerras, você vai achar que foi você que conseguiu com o seu potencial. Você vai achar que foi você que conseguiu vencer pela quantidade, sabe, pelo quanto você sabe de estratégia. Talvez você vença algumas guerras porque você às vezes sabe pelo seu potencial. E Deus não está preocupado com o quanto eu sei, o quanto você sabe. Deus não está preocupado com as suas experiências, mas Deus se preocupa. Esse relógio está certo? Não? E eu... Que horas que é, pastora? Ah, tá. Eu olhei assim.
se ele não sai de 8h30, sei lá. Glória a Deus. Pois é, tem algumas coisas que querem... Irmão, isso é profético, irmão. Tem alguma coisa que quer nos conduzir, sabe? Então, quando nós nos permite ser levados, sabe, por aquilo que é físico, as coisas de Deus não funcionam desse jeito. Mas eu prometo para vocês que eu estou acabando. Então Deus, ele precisa tirar algumas coisas. Eu entendo que é exatamente aquilo que ele disse para Gideão: tirar alguns soldados, para que Gideão não viesse, para que Israel não viesse achar que a vitória viria por causa do seu potencial, por causa do quanto ele sabia lutar e guerrear. Com Deus não é assim que funciona, irmãos. Com Deus não é assim que funciona. Então Deus precisava tirar algumas coisas. E olhando humanamente, Deus falou assim: poxa, Deus estava enfraquecendo esse Gideão para que ele viesse perder a guerra. Só que Gideão, Deus estava levando o Gideão a batalhar uma guerra, ou lutar algumas guerras que já estavam vencidas. Entenda isso no seu espírito. Tem algumas guerras que você está lutando, mas só está lutando porque você não entendeu ainda que elas foram vencidas na cruz. Se você está aqui, isso significa que eu e você, nós já somos vitoriosos. Receba isso. Se você está aqui, todas as guerras já foram vencidas. Todas as guerras já foram vencidas. Mas pastor, por que ainda a minha vida é cheia de conflitos e batalhas? De que forma nós estamos discernindo aquilo que Deus tem derramado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família? Então a Bíblia diz no verso 9: naquela mesma noite, verso 9 do capítulo 7 de Juízes, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Eu entendo que se Gideão tivesse entendido e falasse assim: não, então não preciso guerrear mais, eu só vou seguir aquilo que Deus está mandando, porque a vitória já está lá. Eu só preciso tomar posse. Eu só preciso tomar posse. Porque o texto diz que a vitória já estava vencida, a guerra já estava vencida. Que o Espírito de Deus, ele continue ministrando o seu coração. E que nós venhamos entender isso. Fique de pé no seu lugar. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui. Não se desconecte. Não perca a conexão de um ambiente espiritual que está aqui nesse lugar. Não perca, não. No livro de Provérbios, capítulo 3, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ele está dizendo para mim, para você, para reconhecer a presença dEle. Reconheça, entenda que Ele está com você. Reconheça que Ele está comigo e Ele está aí com você. Sabe, então não se apoie no seu entendimento. Gideão não podia se apoiar na quantidade de soldados que ele tinha. Deus estava dizendo para ele: Gideão, não se apoie na quantidade de soldados que você tem. Não se apoie não, mas confie em mim de todo o coração. Sabe, de todo o coração. Sabe, seja íntegro, seja com toda a totalidade do seu espírito. Sabe, com todo o seu espírito. Se apoie no Senhor, confie no Senhor. Sabe, porque Ele vai conduzir você
pelos caminhos que Ele tem preparado para você, não nos seus caminhos. Sim, Senhor, nessa noite, Deus. Sim, Senhor, o Senhor está trazendo resposta nessa noite, nesse lugar. O Senhor está ministrando aos nossos corações nesse lugar, Senhor. Tem pessoas aqui neste lugar que precisam deixar algumas coisas, Senhor. Tem pessoas aqui neste lugar que precisam, Senhor, ser arrancado, Senhor, algumas coisas que está cauterizado na sua mente. Por isso não há um entendimento, por isso não há um discernimento. E se não há um entendimento, se não há um discernimento, você não consegue desfrutar. Ela não desfruta. Ela não desfruta. Ela não consegue desfrutar na sua casa. Ela não consegue desfrutar na sua família. Talvez ela está tentando mudar, Senhor, as coisas com o cajado de Moisés antes da sarça ardente. Está tentando restaurar a sua casa, restaurar a sua família com o cajado antes da sarça ardente. Antes da instrução do Senhor. Porque o Senhor disse para Moisés: vem para cá, Moisés, toca com o cajado. Toca com o cajado, põe a mão no teu peito e ela vai ficar leprosa. Toca de novo e eu saro. Sabe, Deus está querendo sarar você. Deus está querendo sarar você. Deus está querendo transformar você, transformar a sua mente, a sua mentalidade. Toca com o cajado, põe a mão no teu peito, põe a mão na tua mente, porque o Senhor quer fazer algo novo. O Senhor chama Moisés, diz para Moisés: olha, eu vou enviar você para Faraó. E Moisés disse: mas quem sou eu para ir? Deus não perguntou para Moisés quem era ele. Deus não está perguntando para mim, para você, quem sou eu. Deus está dizendo: vai. Deus está dizendo: vai, mas vai para um caminho que eu preparei para você ir. Ou em outras palavras, Ele está dizendo assim: olha, venha como está. Como você está? Como você está, mesmo tantos anos ouvindo a palavra do Senhor? Como você está? Como está o seu entendimento? Como está o seu discernimento? Deus, toca, Senhor, arranca, Senhor. Toca na mente, Senhor, dessas pessoas. Que haja uma cura espiritual neste lugar. Arranca, Senhor, todas as mazelas, Senhor, toda a mentira de Satanás, toda a mentira lançada, Senhor, aos corações. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a igreja. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Ainda tenho lenha. Pode vir, pode vir. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Nos tornamos responsáveis.
e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. Sim, o leão da tribo de Judá. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça, que venha e permaneça teu reino inabalável. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. O leão da tribo de Judá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. O leão da tribo de Judá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Todo louvor, toda adoração a Ti, Senhor. Ah, Jesus. Glória a Deus, amém. Como é bom, amém. Deguste dessa palavra. Compartilhe ela, amém. Como Deus sempre nos chama ao modelo dele, sempre a dependência de Deus, seja ela coisa simples ou grande, dependa de Deus. Deus não depende de quantidade, e sim da sua obediência, amém? Tinha 32 mil, mas ele queria só que fosse 300, amém? Ele queria que fosse do jeito dele, para que ninguém se glorie, mas só o nome dele seja sobre todo o nome, amém? Continuamos assim, declaramos dependente de Deus em todas as causas, seja pequena ou grande. Observe bem, porque quando é pequeno parece que a gente quer usar nossas forças, e é aí que a gente está, às vezes, agindo de forma errada, não dependendo de Deus, não colocando Deus na direção, e muitas vezes as coisas dão até errado. Por que está embaraçado? É porque você não depende de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ser dependente de Deus, amém? Seja qualquer causa, amém? Podemos bater palma bem forte para Jesus. E casais, você. Amém? Deixar os recados aqui. Coloca aí, Edson, culto de casais, sábado, às 19h30. Cadê os casais dessa igreja? Você que está namorando, você que quer casar, você está convidado, está conosco aí, a mesa de casais, onde o presbítero Miguel e a Ana são líderes, amém? É uma bênção estar sentado, edificando o nosso casamento na palavra do Senhor, amém? Então você está convidado e convocado a estar aqui, amém? Você que está querendo casar, você também está convocado, amém? Está aí de casalzinho, pode vir, mano, vem que vem, vai aprender um pouquinho, amém? Você é convidado, hein? Já estou te olhando aqui, hein? Você que está de vermelho aí, está de casalzinho, você diz, estou vendo você aí, hein? Amém? É muito prazer você estar aqui aí conosco, amém, amado? Você que está aqui pela primeira vez, que você esteja sempre, fique à vontade, a casa do Senhor. Te convido a você conhecer nós, sentar na mesa, bater papo, porque ter uma relação, ter um bate-papo é bom, a mesa é para isso. Nós temos culto de jovens. Onde foi a mesa? Foi jovens. Sala de adoração. Foi uma bênção. A gente tem culto de homens todo mês. Nós temos culto das mulheres. São chá das mulheres. Então, essa igreja, ela trabalha. Amém? Terça-feira, às 19h30, tem Débora, mãe de joelhos e filhos de pé. Amém? Na casa da Zatai.
Amém? Isatai. Casa da Isatai. O endereço vai estar nas redes sociais. Você que tem amigo, fica tranquilo. Se precisar de carona, nós vamos buscar em casa para levar você. Amém, amado? Conta com a gente para isso também. Somos irmão. Quem tem carro vai levar os irmãos aí. Amém? Outra coisa. Quinta-feira, quarta-feira tem a oração das 15 horas, né? Oração e adoração aqui às 15 horas. Então eu convido você que quer orar. A igreja está aberta às 15 horas. Quinta-feira, pastor, quinta-feira o quê? Culto às 19h30. Nós estamos com uma série Fé. Amém? A primeira quinta-feira foi eu. A segunda, eu pretendo já olhar para a pessoa que vai pregar, né? E assim vai indo. Amém? E assim a gente vai discutindo no céu daquilo que Deus quer para nós, aumentando nossa fé em níveis, amém? Quando você lê Romanos 12, você pode ver que há dons e fé de medida. Então nós andamos em medida, você pode aumentar a sua medida de fé e cada vez mais você se aprofundar no mistério de Deus, amém? Que Deus tem para nós. Sexta-feira aqui tem adoração e intercessão, adoração e louvor aqui na igreja, amém? Sábado é o culto, tá? Domingo é culto normal, culto da família, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Tem pastel na cantina, você quer nos abençoar a missão, compre um pastel, coma com a tua família, não tem pressa. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que saíram da sua casa para bendizer e louvar o nome que está sobre todo o nome, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, por manifestar o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas Tuas mãos potentes e poderosas sobre nós, nos libertando, nos livrando de todo mal. Pai, que continue ajustando nossas armaduras para suportar o dia mal. Pai, que continue falando conosco. Pai, que nós não se perca, que nós não deixamos essa palavra se perder, que o diabo não possa roubar, mas que nós possamos guardar ela, Pai, e possamos degustar dela a semana toda, Pai, que nós possamos assistir novamente, compartilhar novamente, para que a sua glória alcance outras pessoas, para que sua palavra, ela influencie mais pessoas, Pai. Pai, que o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance até que Ele venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus.